Paz, igreja, que bom ter você aqui conosco para mais um momento de celebração online. Estamos muito felizes com sua presença aqui. Boa noite, você de casa, tudo bem? Como é que foi a sua semana? Coloca aqui nos comentários pra gente. No último mês, nós trabalhamos o tema paternidade e hoje é a última mensagem sobre esse tema e acredito que você já tem sido abençoado, mas vamos fechar com chave de ouro, não é mesmo? É isso aí, mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com todos os seus contatos para que mais vidas sejam alcançadas hoje. E também nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Igreja Missionária IT. Toda semana vocês vão estar acompanhando novas publicações e sintam-se à vontade para interagir conosco. É isso aí, a celebração de hoje está incrível. Eu acredito muito que Deus vai falar com você nessa noite e para isso vamos orar para dar início à nossa celebração, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito através dessas celebrações. Abençoe cada um que está assistindo na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, que essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Esteja conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Fique aí até o final e daqui a pouco a gente está de volta. Tragam mais vasos, tem óleo para encher. Venham sedentos, tem água para beber. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Tragam enfermos, Jesus pode curar. Venham correndo a Cristo se entregar. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser, com minha voz eu canto. Eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser, com minha voz eu canto. Eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto. Eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Oh, 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 se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu
abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu mundo, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu mundo, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu mundo, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Oi, que bom que você tem acompanhado esse canal e as nossas celebrações aqui no YouTube.
Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Eu convido você agora a ouvir com atenção o texto que eu vou usar para essa ministração. O texto é de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que ouviu-me dizer na presença de muitas testemunhas, confia estas palavras, ou confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Vou repetir a leitura. Fortifique-se, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Faça aí comigo, aí mesmo onde você está, uma oração, pedindo ao Senhor para falar ao seu coração por meio dessa palavra. Amém? Obrigado, Jesus, por esta oportunidade que nós temos de estar nesta casa, com esta pessoa que nos assiste, que, ó Deus, tem nos acompanhado aqui por este canal. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família e que nesta hora o Teu Espírito possa iluminar o coração para que nós possamos entender a Tua palavra, para que ela possa realmente, ó Deus, fazer diferença na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós temos nesses dias ministrado uma série de mensagens sobre paternidade. E talvez se você é mãe, se você não é pai, você pode pensar, não é comigo isso. Mas é com você sim, porque a paternidade que nós estamos falando aqui não é meramente uma paternidade biológica. Nós estamos falando que Deus, como Pai, ele expressa a sua paternidade ou as características da sua paternidade no seu relacionamento com os seus filhos, né? E que se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos obedecer, cumprir o que Jesus diz em Mateus 5,48, que diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Se nós queremos viver isso, nós precisamos refletir, nós precisamos transmitir através da nossa vida essas características paternais do nosso Pai Celestial. Tá? Por isso, nós mencionamos já nessa série de mensagens que, em primeiro lugar, para ser filho de Deus, é preciso nascer de novo por meio de um processo de arrependimento e de fé que deve acontecer na nossa vida. Isso porque Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver ou não pode entrar no reino dos céus, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 5. Também nós mencionamos que se você é filho de Deus, precisa estar experimentando a correção e a disciplina que Deus coloca sobre os seus filhos. Deus, como Pai, corrige a todos aqueles que Ele recebe como filhos, conforme o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 8, diz assim: se você não tem sido corrigido por Deus, é porque você não é um verdadeiro filho de Deus. Então nós falamos sobre a importância de, na nossa experiência com Deus e com essa paternidade divina, a gente experimentar, a gente viver essa correção de Deus na nossa vida. Na mensagem da semana passada, nós mencionamos ou mostramos que se você é filho de Deus, você também deve mostrar uma marca característica do caráter de Deus no seu caráter, na sua vida. E nós falamos então sobre essa marca fundamental. Deus é amor. O amor resume o caráter de Deus. Não é o amor emocional, emotivo, que muitas vezes a gente tem em mente quando fala de amor, mas é o amor inteligente que provoca e produz o bem para aqueles que são amados. E Deus ama a todos e nós precisamos, como filhos de Deus, ser cheios do amor que o Espírito Santo, como diz a Bíblia, derrama no nosso coração. Então nós aprendemos estas coisas nessas mensagens, e nós aprendemos também que nós devemos crescer como filhos, né? O filho nasce e cresce, não é verdade? E espera-se que ele vá, conforme ele vai crescendo, ele vá se desenvolvendo em todas as suas habilidades, todas as suas faculdades. Então, espiritualmente também, como filhos de Deus, a gente precisa crescer em amor e a imagem de Jesus precisa ser vista na nossa vida pelas outras pessoas. Mas quando é que um filho de Deus alcança a maturidade? Quando é
que você pode dizer que Deus cumpriu o propósito que Ele tinha na vida dos seus filhos, não é? E hoje eu quero então refletir com você sobre este assunto, né? Quando é que um filho de Deus se mostra amadurecendo e maduro na vida com Deus e produzindo o propósito, cumprindo o propósito que Deus tem para ele. Por isso eu quero ler novamente o texto que eu li no início para você, tá? O texto diz assim: portanto, você, meu filho, Paulo, o apóstolo Paulo, está falando com Timóteo, seu filho na fé, tá? E diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí ele mostra um processo de vida que o Timóteo deveria viver. Ele diz: as palavras que você me ouviu ensinar diante de muitas testemunhas, estas mesmas palavras você deve transmitir a homens, ou confiar estas palavras a homens fiéis e também capazes de ensinar a outras pessoas. Bom, veja que o apóstolo Paulo, é importante você entender isso e saber que o apóstolo Paulo não era pai biológico de Timóteo, ou seja, Timóteo não era filho carnal de Paulo, mas ele chama Timóteo aqui de filho. Por quê? Porque Timóteo era um discípulo de Paulo, né? Mas ele tinha um relacionamento com Timóteo como um relacionamento, e este é um discipulado saudável, o relacionamento de um pai com um filho, um pai que dá vida ao filho através, evidentemente, neste caso, da palavra que ele levou ao filho, a palavra de Deus que dá vida nova, e que faz este filho, ou leva este filho pelo crescimento da maturidade com sua própria vida, com seu próprio exemplo, né? Então Paulo diz assim: olha, tudo aquilo que você me ouviu ensinando, né? E em outro lugar ele diz: aquilo que vocês viram e que vocês aprenderam em mim, vocês pratiquem isso. Então Paulo está falando mais do que aquilo que ele falou, mas aquilo que ele falou e viveu com o seu exemplo, e é assim que um pai tem que ser com seu filho. Porque, presta bem atenção nisso, que isso é importante, o que nós somos produz muito mais resultado na vida dos nossos filhos do que aquilo que nós dizemos. E os nossos filhos só vão absorver nossas palavras à medida que nós vivermos estas palavras, porque as palavras podem convencer, mas o exemplo é que arrasta, né? Que leva a pessoa, os filhos absorvem aquilo que os pais são e aquilo que os pais vivem, e isso é o que marca mais a vida deles do que aquilo que os pais dizem, tá? Mas Paulo mostra que nesse processo de gerar vida era preciso que Timóteo, tendo recebido as palavras de vida eterna do Evangelho de Cristo, ele transmitisse estas palavras para outros homens, e estes homens fossem capazes de transmitir para outros homens. Você vê aqui, né, uma relação de pai para filho, e você vê aqui gerações de fé, e isso que é importante você entender. Maturidade espiritual implica em continuidade, implica em gerações de fé. Então, Paulo é o pai de Timóteo, Timóteo vai ser então um pai espiritual destes homens a quem ele vai levar a palavra, e esses homens vão ser pais espirituais de outros homens. Então aqui você tem nesse texto 4 gerações de fé, tá? E você pode observar que Paulo tinha esse relacionamento de pai com filho, com Timóteo, e ele carinhosamente, nas cartas de Paulo a Timóteo, você vai ler essas introduções. Na primeira carta, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na segunda carta ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse cumprimento, ele já começa expressando o seu amor e a sua dedicação a Timóteo como filho. E em outros textos da Bíblia, Paulo menciona o seu sofrimento, a sua luta, para que os seus filhos, falando agora de filhos, como eu disse para você, espirituais, filhos que absorvessem a mesma vida eterna que ele transmitiu pela palavra para eles,
e que vivessem esta vida. Então Paulo ele vai realmente transmitindo vida, é isso que ele quer dizer, que discipulado não é simplesmente dar lições, mas transmitir vidas, né? É transmitir vida, a vida para outras pessoas, a vida de Jesus que você tem que viver. E no texto que a gente leu no início, né, então ele mostra que era essencial que Timóteo chegasse a este ponto de transmitir para outros. E estes outros teriam que chegar a ter a capacidade, a maturidade de transmitir para outros. E assim teriam uma herança de fé passando de pai para filho espiritual. Então, um pai só completa a obra quando ele forma um pai, não quando ele forma um filho. Sabia disso? Ou seja, o trabalho de um pai bem-sucedido não é quando ele cria um filho, é quando ele cria um pai. Um filho só vai estar plenamente maduro quando ele gera e quando ele cuida, quando ele cria os seus próprios filhos, tá? Então, como eu mencionei no início, a paternidade que nós estamos vendo aqui, ela tem que ser vista não como meramente uma paternidade biológica. É importante, sim, que você, pai, que você, mãe, entendam que, como cristãos, nós devemos criar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, com os princípios desta paternidade divina. Assim como Deus procede conosco como filhos, nós devemos proceder em amor, em cuidado, em zelo, em disciplina com os nossos filhos, para que eles sejam cheios do amor de Deus e cheios da graça de Deus. Mas nós devemos ter em mente a paternidade e maternidade espirituais aqui, tá? Ou seja, nós estamos referindo a pais e mães espirituais, discípulos de Jesus que formam outros discípulos. Se você é um filho ou uma filha de Deus, nunca você estará maduro o suficiente enquanto não for um pai ou mãe espiritual. Então você tem que entender esta realidade da vida. Assim como nós naturalmente nascemos, crescemos, amadurecemos e normalmente vamos acabar nos casando e tendo nossos próprios filhos, perpetuando a geração, assim Deus tem como propósito que cada discípulo de Jesus produza outros discípulos. Enquanto você não tiver discípulos e criar filhos espirituais, você não terá completado a sua tarefa, porque Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20, disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós batizamos, né? Mas também ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você quer sentir a presença de Jesus? Você quer perceber a ação de Jesus? Você quer ver milagres de Jesus? Fala com Jesus que você quer ter filhos espirituais, né? Nós tivemos um cântico que há algum tempo atrás fez sucesso, dizia assim: dá-me filhos, senão eu morro, citando evidentemente um texto bíblico, né, em que uma mulher queria tanto ter filhos e por isso pediu filhos, como Ana pediu filhos ao Senhor porque não tinha filhos. Nós, como cristãos, se nós queremos ser maduros, nós precisamos levar isso a sério, nós precisamos pedir filhos a Deus, e nós precisamos nos desgastar por estes filhos para que eles amadureçam. Quero repetir este princípio importante aqui para você. Um pai não completa a sua tarefa quando ele cria um filho. Um pai completa a sua tarefa quando ele forma um pai. Uma mãe não completa a sua tarefa quando ela simplesmente cria uma filha. Ela completa a sua tarefa quando ela forma uma mãe. Então, esse é o princípio de maturidade, porque a maturidade biológica nos permite ser pais e mães biológicos. A maturidade espiritual nos leva a ser pais e mães espirituais. E a saúde biológica permite que você tenha filhos saudáveis. Assim, a saúde espiritual permite e implica em que você tenha filhos espirituais também saudáveis. O apóstolo Paulo, como eu disse desde o princípio, é um exemplo disso, pelo trabalho que ele fez com gerações de discípulos. E ele menciona, por exemplo, em Gálatas 4,19, ele fala para os irmãos daquela região que chamava-se Galácia, ele diz assim: meus filhos,
Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, Paulo aqui se compara com uma mãe, né? E ele diz que em outro texto, ele diz que como uma mãe que acaricia e cuida dos seus filhos, assim eu cuidei de cada um de vocês. Então essa paternidade espiritual, a paternidade divina, ela mostra o trabalho completo de um pai e de uma mãe na criação dos seus filhos. E este é o padrão para você. Você também tem que pensar nisso, ter filhos hoje. Por que tantas famílias hoje têm menos filhos? Porque ter filho é trabalhoso e é custoso, né? E por que tem, inclusive, casais que não querem ter filhos hoje? Porque ter filhos é difícil, ter filhos é trabalhoso, ter filhos é comprometedor. Mas se você ama Jesus, você precisa levar a sério a tarefa de ter filhos e a tarefa de ter filhos espirituais ainda mais. Filipenses 3,17, Paulo menciona: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que nós lhes apresentamos. E isso ele está se colocando ali como um pai que diz assim: siga meu filho, o meu exemplo. E ele diz isso também num outro texto, quando ele diz assim: sejam meus imitadores, conforme eu sou imitador de Jesus. E quando eu falo sobre isso, eu penso quantas pessoas hoje não estão preocupadas em ter seus filhos biológicos, inclusive, e eu fico pensando como será quando elas chegarem à velhice, porque a velhice é uma realidade que é inevitável caso você não morra antes, né? Então, se você envelhecer e não tiver filhos, como será o seu amparo? Como será a sua vida no futuro? A quem você vai deixar a sua herança de vida? Que influência você vai ter deixado para alguém? Tudo bem que se você não pode ter filhos, Deus sempre te dará a possibilidade de você abençoar outras pessoas. Mas eu fico pensando no exemplo de minha mãe, agora que nós estamos sofrendo bastante por causa da velhice dela, das dificuldades que isso está trazendo, né? Mas a minha mãe criou 4 filhos e ela e meu pai, apesar das deficiências, das dificuldades tanto financeiras como dificuldades da própria estrutura pessoal de cada um, mas na verdade eles formaram em nós 4 filhos, 3 homens e uma mulher, pelo menos o caráter responsável de pais. E talvez se minha mãe não tivesse trabalhado desta forma e não tivesse formado esse caráter, talvez ela seria como eu já observei em outras famílias, pais que tinham muitos filhos, mas que na sua velhice os filhos não davam nem sequer, alguns filhos não davam nem sequer R$50 no mês para ajudar com as necessidades da pessoa mais velha. E o que eu posso dizer não é me gloriando, não entenda mal, né? Mas me alegrando pelo fato de que nós temos hoje, como filhos, dividimos as despesas, dividimos os cuidados, né, que devemos ter com a nossa mãe. Por quê? Porque ela incutiu em nós princípios de responsabilidade, nos discipulou, nos criou até um certo ponto, nos dando este senso de responsabilidade. E esta é uma coisa interessante, né? Na vida natural, os pais têm que cuidar dos filhos, os filhos de seus filhos. E chega um tempo em que, quando os seus filhos já são mais maduros, eles cuidam dos próprios pais. E isso é uma experiência que eu tenho tido na minha vida. Ou seja, criei nós criamos nossas filhas, né? E quando nós paramos de ter as despesas e todas as ocupações e preocupações com a criação das filhas, nós passamos a nos preocupar e arcar com a situação dos nossos pais, das nossas mães, né? E isso é uma coisa natural da vida, mas isso, quando eu falo sobre isso agora para você, eu estou falando não porque você tem que ter filhos espirituais para te amparar economicamente, mas que se você não tiver filhos espirituais, você vai estar falhando na sua tarefa da vida cristã, porque nós não vamos estar imitando o exemplo de Jesus, porque Jesus veio ao mundo, Jesus discipulou homens, Jesus formou o caráter dele nesses homens, e estes homens transformaram o mundo fazendo a mesma coisa, fazendo discípulos. E a nossa tarefa, então, é fazer discípulos. E quando nós não cumprimos essa tarefa, nós estamos não somente perdendo o propósito da nossa vida, perdendo a maturidade, porque aqui quem é pai e quem é mãe sabe que por mais que você amadureça em muitas áreas da vida, quando você tem filhos,
você tem uma outra visão de vida, assim também espiritualmente. Quando você tiver filhos, você terá uma visão espiritual diferente das coisas. E é importante, então, você dizer: Deus, eu quero ter filhos espirituais, porque senão você perde o propósito que Deus tem para você, você perde o amadurecimento e você não deixa uma herança espiritual valiosa para outros, tá? No Salmo 127, eu quero encerrar com isso. O Salmo 127 diz: se não for o Senhor que constrói a casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou no original diz: o Senhor concede àqueles a quem Ele ama, o que pode também significar que Ele concede o pão àqueles a quem Ele ama. E daí ele passa a dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que enche a sua aljava. A aljava era aquele lugar onde os guerreiros colocavam as flechas. Ele diz que quando o homem enche sua aljava de flechas, que são os filhos, ele é muito feliz e não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu não posso pregar outra mensagem aqui, mas que tem uma mensagem muito profunda nesse salmo. Eu só quero resumir para você o seguinte: o salmo diz que existem coisas inúteis. Que coisas inúteis ele menciona aqui? Primeiro, construir o que Deus não está construindo. Tentar guardar ou conservar o que Deus não está conservando. E em terceiro, lutar por sustento e por bens sem ter um relacionamento com Deus, sem ser um amado de Deus, sem ter este relacionamento de amor com Deus. Tudo isso é inútil e faz a sua vida perder sentido. Mas ele mostra logo depois o que é útil e o que é valioso. E ele diz: primeiro, a única coisa que vale a pena é ter filhos espirituais. E o que eles são? Primeiro, uma herança de Deus. Segundo, uma recompensa de Deus. Ou seja, herança é uma coisa, recompensa é outra. E filhos são tanto herança como recompensa. E por último, uma garantia de vitória diante do inimigo. Então, se você não está tendo filhos espirituais, eu quero desafiar você agora a ter filhos espirituais. A pedir a Deus, inclusive, talvez você esteja descuidado com isso na sua vida. E não esteja obedecendo o mandamento de Jesus que disse: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Você tem que falar com Deus: Deus, eu quero ser comprometido contigo. Se você ama Jesus, você precisa fazer discípulos. E fazer discípulos é a sua grande e mais importante tarefa na vida. Por isso eu convido você a fazer uma oração agora, pedindo filhos espirituais. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento, por esta vida que nos acompanha, porque certamente a Tua Palavra está tocando em seu coração, por esta pessoa estar até agora nos ouvindo aqui. E nós queremos pedir juntos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos faça saudáveis, nos faça maduros, para que tenhamos filhos espirituais, para que através da nossa vida outros conheçam a vida eterna em Cristo Jesus, sejam abençoados, cresçam e também levem esta vida da Tua Palavra para outros. Nós queremos agradecer por Tua bondade e abençoar estes que nos acompanham agora, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, que bom que você tem nos acompanhado e eu quero que você pense, como a palavra de Deus diz, que Deus, sendo nosso Pai, é o nosso bondoso supridor e essa é uma das características da paternidade divina, né? Ele supre as necessidades dos seus filhos. Inclusive no Salmo 127 está escrito que o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto eles estão dormindo, durante o seu sono. Ou seja, quer dizer que Deus prepara aquilo que nós vamos precisar antes de nós necessitarmos. Isso mostra o caráter doador de Deus. E a Igreja Missionária aqui em Itagimirim tem sido uma fonte de bênção e gerado vidas e transformado muitas vidas. E nós temos grandes desafios pela frente ainda para continuarmos esse ministério. Se você tem o desejo de cooperar,
de alguma forma contribuir com esse ministério, aí na sua tela aparecem as contas da igreja e as chaves Pix aí para você fazer o Pix. Você pode abençoar fazendo a sua oferta através de um Pix para uma dessas contas que está aparecendo aí. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu não falei para você que a nossa celebração de hoje estava incrível. Acredito que você foi abençoada aí na sua casa. Hoje encerramos o nosso tema paternidade e no próximo mês iremos trabalhar o tema esperança. Nós já estamos empolgados para o que Deus irá falar aos nossos corações. Mas vamos aos nossos avisos da semana. Toda terça-feira você já sabe que temos Live Kids aqui no canal às 19 horas. Você não pode perder, coloca a criançada para assistir porque tem sido muito legal. E na próxima quarta-feira teremos reunião de mulheres, às 19h30, presencialmente aqui na igreja. Você, mulher que está nos assistindo e pode vir, cola com a gente que vai ser incrível. E um recado aos nossos jovens, sábado às 19h30 teremos o Hype, você não pode perder. E domingo, os nossos cultos presencial e online às 19 horas. Isso aí! Foi um prazer ter você aqui conosco. Venha cultuar conosco tanto presencialmente quanto online no próximo domingo e até mais!